Queridos ouvintes, aqui estamos com alegria, reunindo-nos com vocês via o nosso programa na Rádio Ramar, e hoje nós vamos tratar de um assunto que dá sequência ao que estávamos tratando no programa de ontem. Hoje o assunto é o casamento centrado em Cristo. Ontem o que nós explicamos foi a profundidade de como é que Deus considera o casamento dentro do plano dele para a humanidade. Não é só o relacionamento entre uma mulher e um homem, o casamento de Deus com a igreja. E hoje nós, dando sequência, vamos tratar do casamento centrado em Cristo, que é um artigo do James Dobson que eu traduzi, e a primeira passagem, que se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês, é Efésios 5, 21 ao 28. Mas vamos começar em oração, não é, irmã? Amém, Senhor. Deus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, para, Deus, tratarmos deste assunto, sabendo que há muitas pessoas, ó Pai, com casamentos em crise, situações em que precisam da bênção do Senhor, da Tua direção. Opera isso, Senhor, atende aos nossos pedidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Efésios 5, versículos 21 ao 28, o apóstolo Paulo diz, em relação ao relacionamento do casamento centrado em Cristo. Diz assim a carta aos Efésios: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Que temor aqui é reverência, não é medo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, veja bem, aqui tem uma imagem muito importante para a gente ver, que ele começa falando do relacionamento geral entre as pessoas. Aqui começa falando, a primeira frase é a regra geral para o relacionamento das pessoas. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a regra geral. Aí vem ele para dar instruções especificamente para as mulheres, que acabamos de ler, e depois vamos ver o que ele fala do relacionamento dos maridos. Então, quando Deus manda ele colocar lá na carta aos Efésios esse princípio geral de sujeitar-nos uns aos outros por temor a Cristo, não está se falando de escravidão em qualquer tipo de relacionamento humano. Muito menos no relacionamento entre marido e mulher. Então, quando ele falou, mulheres sujeitem aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, aí ele vai e coloca a comparação. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Né? Aí depois ele diz, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Veja, é uma coisa linda que as escrituras colocam sempre o princípio geral das coisas para entrar depois no específico. Já percebeu? Ele entra nas coisas específicas, mas primeiro é tudo fundado nos princípios do relacionamento de Deus. Primeiro, o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade, que é um relacionamento de amor, não é um relacionamento de imposição. Depois o relacionamento entre as pessoas em geral. E aí depois falou sobre a mulher, né? E agora vai falar sobre os maridos. Ele diz, maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, Jesus Cristo, ele quer ter um relacionamento com as pessoas em geral, com as mulheres e com os maridos, mas a finalidade para a qual ele veio, que aqui está muito clara, é a finalidade do que ele fez pela igreja, porque ele se entregou por ela, ele a purifica, ele purifica a sua igreja, para quê?
para que no dia que ele volte, a igreja seja santa e inculpável, ou seja, a igreja seja apresentada ao Pai, né, da forma como Deus quer que o corpo de Cristo, como Deus quer que a igreja seja pura e inculpável. Aí depois ele fala aqui, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, no finzinho, ele já faz um outro tipo de comparação. Mas, na verdade, pode isso aqui ser interpretado de uma maneira equivocada, como eu já vi situações das pessoas não estarem entendendo o que Deus está falando, as instruções para os maridos e as instruções para as mulheres, porque o Senhor está simplesmente fazendo uma comparação, né? Então, diz lá, maridos, amem as suas mulheres, eu estou repetindo, ouvintes, para a gente encaixar isso e absorver isso que está escrito. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Cristo não está pedindo que o homem se entregue, o marido se entregue pela mulher. Por quê? Porque senão não teria sentido Cristo ter se entregue pela igreja, é ou não é? Então, é muito importante entender isso aqui, porque tem gente que faz confusão. Também quando ele diz lá, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, né? Jamais que o marido pode, distorcidamente, entender que vai santificar a mulher, ou que vai purificar a mulher, porque o que purifica não só a mulher, mas o marido, mas todas as pessoas, é o lavar da água mediante a palavra de Deus. Quem santifica qualquer ser humano é o Senhor. Mas tem muita gente machista aí que acha que tem que dar ordens sob o argumento de santificar. Eu quero que a minha mulher seja uma santa. Qual é o homem que pode levantar a palavra ou a ideia para falar tamanho absurdo? Eu estou fazendo isso pela minha mulher porque eu tenho um papel muito importante, né? O papel de santificar a minha mulher, fazer com que a minha mulher seja santa. Ninguém vai fazer ninguém ser santo. O único que trabalha na nossa vida no sentido de cumprir isso daí é o Espírito Santo de Deus. É ou não é? Mas a gente vê muito entendimento distorcido, é ou não é, Marlis? Sim, pastor, muita coisa. Muitas pessoas entendem por esse lado da imposição, a questão da submissão, né? E a gente entende pela palavra do Senhor que não é assim. E sim, é feito pelo amor, né? De um para com o outro. Isso, e quando há isso, quando há esse entendimento e busca-se isso, há um mover, as coisas acontecem de maneira diferente, né? A mulher sente prazer em se sujeitar ao seu marido em amor, né? E ele também, porque está vendo essa unidade aí de compreensão, de realmente se ajustar. Ninguém é perfeito, claro, mas a gente pode se ajustar, né? Exatamente. E o que mais diz o autor, irmã Marlis? Para experimentar o amor genuíno com nosso cônjuge, devemos incluir uma terceira pessoa na equação, Jesus Cristo. Devemos incluir uma terceira pessoa. Tem gente que inclui uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa. Tem gente que inclui os filhos. Será que está certo? É complicado, né? Somente por meio dessa conexão espiritual com Ele, podemos começar a cumprir todo o potencial do casamento. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia reconhecerá os vários princípios tecidos em toda a sua vida que se aplicam à vida de casado. Impressionante, porque a distorção da coisa, o casamento é entre o marido e a mulher, e tem uma terceira pessoa que tem necessariamente que ser parte desse relacionamento, é Jesus Cristo. E quantos casamentos dão errado porque as pessoas incluem uma terceira pessoa que não tem nada a ver, ou incluem a mãe. A minha mãe, eu tenho que ouvir o que a minha mãe diz. Você tem que ouvir o que Jesus Cristo diz, minha irmã. Não é o marido que diz, eu sou como meu pai.
Eu sou igualzinho como meu pai, então tem que ouvir o que meu pai diz. Tem que ouvir o que Jesus Cristo diz. Se a pessoa quiser incluir. Ou então dizer o seguinte: eu amo tanto meu filho, eu amo tanto a minha filha, que ele é parte da minha relação. Ele é parte no sentido de formar família, mas no relacionamento entre marido e mulher, a única terceira parte que pode entrar no sentido de definir as coisas do relacionamento é Jesus Cristo. Que a mulher sábia, ele edifica, né, a sua casa, o seu lar, e com isso, porque vai estar vendo, então, essa dependência dela buscar o Senhor, de como, né, de como cuidado para com a sua casa, com o seu esposo, como tratar. Então, ela vai ser feliz nisso tudo, né, pastor? E vice-versa, né? Mas se tiver uma outra pessoa para ocupar uma partezinha dessa, uma terceira parte, vai dar zebra. Até acontece tipo assim, desculpa interromper o senhor. Você tem que fazer, por exemplo, assim, a mulher, né? Fica com aquela figura, né, da mãe, do que viveu na experiência, em família e tudo. E às vezes o marido, poxa, fala assim: minha mãe fazia uma comida assim assado, o doce da minha mãe era, o pudim da minha mãe era melhor. Começa a fazer, então, essas comparações, né? E o casamento é para os dois realmente ir desfrutando e se conhecendo no dia a dia. Se queimou um arroz, o marido não tem que dizer: poxa, você é uma má cozinheira, você não sabe fazer nada, você não presta para nada, né? Não é para ser assim. Então, Absolutamente. Porque uma coisa é amar, a outra coisa é idolatrar. Uma coisa é amar, outra coisa é idolatrar. Se você começa a idolatrar o seu marido, ou idolatrar a sua mulher, ou idolatrar os seus filhos, alguma coisa vai dar errado, porque amar não é sinônimo de idolatrar. Amados ouvintes, amar não é sinônimo de idolatrar. Então tem que tomar muito cuidado para que o Senhor seja essa terceira parte que vem dar as instruções de vocês obedecerem às instruções do Senhor. Então, aí nós temos uma questão que o autor aborda agora, que é muito interessante. Os valores judaico-cristãos, ou seja, os valores da cultura judaica e os valores da cultura cristã, têm guiado efetivamente homens e mulheres desde o início. Esses valores foram inspirados pelo próprio Criador, o originador da instituição do casamento. Não importa o que a sociedade diga ou como as leis mudem. Isso é muito importante, amados ouvintes. Não importa o que a sociedade diga ou como as leis mudem. Os preceitos que constituem esse sistema escritural continuam sendo a forma de encontrar o amor e a felicidade na vida. Pode vir a lei que vier, pode vir a maravilha, entre aspas, que o mundo queira oferecer, não vale absolutamente nada, porque a palavra de Deus não muda e nunca mudará. A palavra de Deus é firme para sempre. Então, se as pessoas começarem... É simples, não é? No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, eles podem até querer me punir, mas eu não estou nem aí, porque, veja, o Supremo Tribunal Federal é quem define lá que pode fazer casamento entre homens ou casamento entre mulheres, etc, etc. As leis estão sendo absurdas. Nas escolas estão querendo incutir na cabeça das crianças essas coisas absurdas que o diabo enfia na cabeça das pessoas. E aí, você vai obedecer? Você vai obedecer ou você vai seguir a lei de Deus? Então, estabelecer um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo é o primeiro passo crítico para atingir todas as metas significativas, incluindo a intimidade que todos nós buscamos dentro do casamento. Então, inventar tudo que é invenção do homem, pode vir a maior lei do superior tribunal, do que seja, do presidente ou do rei ou do lá o que seja, não interessa cumprir aquilo que esteja contra o que diz a Bíblia, porque se as autoridades as autoridades humanas têm que ser respeitadas. Agora, se as autoridades humanas quiserem enfiar, né, ou impor às pessoas o que não está de acordo com a Bíblia, não tem que respeitar.
não tem que respeitar, porque isso aí é uma maneira que Satanás encontra de criar coisas para que as pessoas fujam da palavra de Deus. É isso aí. O diabo quer o quê? Acabar com a família. Casamento entre homossexuais é o quê? É para acabar com a família. E assim vai. Esse é um pequeno exemplo. O que mais que diz o James Dobson, irmã? Se você ainda não entregou seu coração a Ele, recomendamos que o faça. Isso trará significado e propósito para todas as dimensões de sua vida, incluindo seu casamento. Amanhã vamos explicar como. Como temos colocado os princípios bíblicos em prática em nosso casamento? Como posso incentivá-la a gastar mais tempo na palavra de Deus? Ambos convidamos pessoalmente Jesus Cristo para ser o Senhor de nossas vidas e de nosso casamento? Se não, podemos dar esse passo de mudança de vida agora? Sugiro que vocês, ao orarem, declarem juntos que o Senhor Jesus é o alicerce do seu casamento. Peça-lhe ajuda para que você consiga perseverar na graça de Cristo em todos os sentidos do seu relacionamento enquanto construírem a vida juntos. É isso aí. Então, James Dobson reflete sobre a situação do homem natural. O homem natural, o apóstolo Paulo classifica como o homem que é afastado de Deus. É o homem que está no seu caráter natural, né? Então, o James Dobson, ele fala sobre o homem natural. Então, qual é a situação do homem natural? Lá em Salmos 51:5, diz o seguinte: certamente eu era pecador desde o nascimento, pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu, né? Então, isso aí é o que diz a palavra de Deus. Se alguém quiser falar que não, eu não sou pecador, ou eu não era pecador desde o nascimento, é mentira, porque o Salmo 51:5 é muito claro, né? Porque nós somos pecadores desde o nosso nascimento. Então, há psicólogos humanistas e cristãos, né, que diferem significativamente em como veem a natureza humana. Os psicólogos seculares consideram as crianças nascidas boas entre aspas, ou pelo menos moralmente neutras. Essa é a filosofia dos psicólogos seculares. Eles não têm nada a ver com a Bíblia, eles formam lá as suas teorias. Eles acham que as crianças são nascidas boas, ou pelo menos moralmente neutras. Eles acreditam que as crianças aprendem a fazer coisas erradas com os erros dos pais e uma sociedade corrupta. Mas essa não é a visão cristã. Qual é a visão cristã, irmã? Como cristãos, porém, sabemos o contrário. Bem no fundo de nosso caráter está uma vontade própria que é inata, parte de nossa natureza genética. Desejamos controlar as pessoas, nossas circunstâncias, nosso ambiente, queremos o que queremos e queremos que seja agora. Adão. Veja só que absurdo. Essa é a natureza humana. Ela é pecaminosa, né? A gente quer o quê? Quer controlar as pessoas, a gente quer controlar as circunstâncias, o nosso meio ambiente. Nós queremos o que nós queremos e queremos agora. Mas isso aí vai contra o que Deus quer que nós sejamos. Adão e Eva demonstraram isso quando comeram o fruto proibido. As crianças batem os pés pequenos e têm acessos de raiva. Maridos e esposas ilustram a mesma obstinação quando discutem sobre como gastar dinheiro ou se o papel higiênico deve rolar pela frente ou por trás. O rei Davi se referiu a essa natureza humana básica quando escreveu: "Em pecado me concebeu minha mãe". Somente Jesus Cristo pode nos ajudar a lidar com a depravação que nos leva a ser egoístas, arrogantes e desobedientes. Ele prometeu fazer por nós o que somos incapazes de realizar por conta própria. É isso aí, senão não tinha sentido. Se o homem fosse independente e capaz de fazer tudo que é bom, então para que Jesus Cristo teria vindo? É fazer da vida de Jesus Cristo um sacrifício em vão, né? Então vamos agora entrar nesse assunto, nós vamos falar sobre isso. Faça o mesmo, amados ouvintes, faça o mesmo entre você e o seu cônjuge. Você concorda que os humanos nascem inclinados para o pecado?
Pense sobre isso, converse sobre isso entre vocês. Você concorda que os humanos nascem inclinados para o pecado? Já começa aí a coisa a entrar no mérito profundo. Por que você concorda ou não concorda nisto? Por que você concorda ou não concorda de que os homens nascem inclinados para o pecado? Conversem, troquem diálogo para vocês examinarem as escrituras no meio da conversa de vocês para chegarem à conclusão, para aplicar no relacionamento de vocês. E a outra pergunta, você acha que o egoísmo é um problema em nosso casamento? Pergunte um para o outro. Não poupem esforços para falar claramente, com amor, falar claramente nas coisas que têm que ser faladas. Né? Para um dizer se realmente acha que ali está havendo um problema de egoísmo, né? no tratamento de um ou não. Né? Quando você só pensa em... As pessoas só pensam naquelas circunstâncias. Eu e tudo eu, aí está faltando o nós, o pronome nós. Nós se aplica aos dois. Né? Então, como é que nós podemos encorajar uns aos outros nessa área? De não sermos egoístas, de amarmos uns aos outros, de encorajarmos uns aos outros. Como? Orando juntos a pedir a Deus. Orando juntos a pedir a Deus. Pai, admitimos nossos caminhos pecaminosos e egoístas. Esperamos em Ti pelo Seu perdão e pela cura, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia. Precisamos de Seu poder para mudar e alcançarmos isso juntos. Então, é isso que tem que fazer, amados ouvintes. É a conversa franca, né, tendo em vista as orientações da palavra de Deus. E então vem mais um conselho. Qual o outro conselho? O outro conselho, o casamento fundado em Cristo deve seguir o exemplo do que ele fez com seus discípulos, servirmos em lugar de sermos servidos. Agora que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, está em João 13:14. Marido, estamos falando especialmente com você. Assim como o egoísmo é certamente um assassino do casamento, uma atitude de serviço e sacrifício à filosofia, eu sou o terceiro, é um construtor indiscutível do casamento. Nós o encorajamos a estudar sua esposa. O que é que fala o coração dela? Você está fornecendo isso para ela? Ela gostaria de ajudar com a louça, passar aspirador ou trocar a fralda do bebê? Você deveria ser mais romântico? Você poderia adiar aquele salão do automóvel do fim de semana para que ela pudesse visitar a irmã? Talvez você prefira pescar no sábado, mas você poderia cuidar das crianças para que sua esposa possa ter um dia de folga necessário? Jesus nos deu um exemplo clássico de serviço quando lavou os pés de seus discípulos e disse-lhes que fizessem o mesmo uns pelos outros. É hora de um lava-pés simbólico em seu casamento? As mulheres são criaturas românticas. Deus os fez assim. Você já tentou entender essa ternura e procurou atender às necessidades que ela expressa? Aqui está a recompensa pessoal. Se você, como marido, atender a esse anseio romântico, sua esposa, sendo uma respondente, será atraída para mais perto de você. Você obterá o tipo de atenção e admiração que espera. Porque ele veio para servir, não para ser servido. Se a gente se diz discípulo dele, então o lava-pés aí é uma ilustração, né? Uma ilustração do que um pode fazer para servir o outro. Inclusive, até eu ontem disse isso para uma pessoa, estava conversando, falando sobre isso. Se eu tiver que, quando meu marido chegar, tirar... Eu nunca fiz isso, tá? Mas se eu tiver que fazer, de tirar os sapatos, lavar os pés, né? Passar um creme, fazer uma massagem, ele chegar do trabalho, claro que, né? A gente com amor faz tudo, né? Quer agradar o tempo inteiro. Lógico. Isso aí realmente é importantíssimo. Então, tem muitas mulheres que acham que fazer essas coisas, né, que é uma humilhação. Né?
Assim como tem homens que acham que a humilhação é ajudar ao lavar as louças, fazer as coisas. Então, é muito importante, amados ouvintes, a gente pensar uma, duas, três, 10 vezes, refletir, conversar, marido e mulher, para ver em que a gente pode melhorar. Não é uma conversa crítica de um levantar o dedo para o outro e dizer por que você não faz isso, por que você não serve para nada, porque... Não, isso aí é ofensivo, isso aí não leva a coisa nenhuma, não leva a lugar nenhum. O próprio apóstolo Paulo fala que quando você tiver que abrir a boca, a gente deve abrir a boca para falar alguma coisa que levante as pessoas e não para botar as pessoas para baixo. É isso mesmo? E são detalhes, né, pastor, do casal, né? São momentos íntimos em que seu marido chega em casa, ou mesmo que está em casa com você durante o fim de semana, enfim, está com você quando chega do trabalho, né? Ou chega, enfim, tem algum compromisso. E você, então, tem sempre aquela atitude de carinho, de receber o esposo, a esposa, com aquela alegria e ter prazer de ter a companhia um do outro. Isso é importantíssimo. É por isso que às vezes o relacionamento vai se corroendo, porque falta o quê? Falta o amor verdadeiro. E tem muito isso, né, de pessoas com relacionamentos assim frustrados, né? É uma cobrança, é uma insatisfação, é uma infelicidade. Dentro da igreja também a gente vê isso, né, pastor? Infelizmente. Então, amados ouvintes, a gente coloca aqui algumas perguntas, a gente sugere algumas perguntas para os maridos fazerem às esposas para colocar isso em prática. Primeira pergunta: quando você se perguntar, marido, quando fiz um bom trabalho de lava-pés em nosso casamento? Lava-pés aí, obviamente, que não é no sentido estrito, mas é no sentido figurado, né? Segunda pergunta: você acha que entendo sua natureza romântica? O marido perguntando para a mulher, né? Por que ou por que não? Por que você acha que eu entendo a sua natureza romântica ou por que não entendo? Essas conversas são essenciais. Então, a outra pergunta que você pode fazer à sua esposa: atendi suas necessidades durante a semana passada? Durante o mês passado? Durante os 10 últimos anos? Pergunta para fazer, né? Esposa, eu atendi as suas necessidades durante os 20 últimos anos. Agora, uma sugestão de oração para os maridos. Maridos, se vocês quiserem conversar com o Senhor nesses termos, façam algo semelhante, orando. Querido Senhor, quero atender às necessidades da minha esposa. Ensine-me a lavar os pés e servi-la da maneira que glorifique o Senhor no meu casamento. Assim, Pai, nós te agradecemos pelo programa de hoje, pela oportunidade que nós tivemos de ministrar sobre um assunto tão importante. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós. Perdoa os nossos pecados. Assim oramos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?